Chegou o grande dia, o dia de colocar os peixes no meu aquário. Para quem está acompanhando aí alguns dos nossos conteúdos, hoje chegou o dia. Depois de um tempo de aclimatação, de ciclagem, chegou esse grande dia. Nós estamos com nossos peixes aqui e eu vou te mostrar um pouquinho desse aquário e falar um pouquinho da chegada dos peixes, da importância que é você colocar os peixes da forma correta e não perder mais peixe depois de ter colocado seus peixes. Nesse vídeo eu quero te explicar o passo a passo que eu vou fazer nesse aquário. Claro que a gente vai falar um pouquinho aqui dos peixes que eu escolhi também, a forma que eu escolhi e por que eu escolhi, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Agora, pessoal, eu quero explicar um pouquinho para você desse aquário aqui, como que ele está montado, por que ele foi montado dessa forma. A gente tinha um aquário plantado aqui, bem plantado mesmo, né? Já teve vários peixes diferentes. É a terceira montagem desse aquário aqui. Praticamente todo ano eu dou uma desmontada e refaço o layout. E a ideia desse aquário é um aquário com troncos galhados, depois eu vou mostrar com mais calma em outro vídeo, só para vocês saberem. E a gente tem plantas de baixa demanda. Foi um aquário para dar menos trabalho. E quando eu fiz o layout aqui do aquário, que é uma coisa legal para falar para vocês, importante, é que o layout ele foi feito exatamente para os peixes que iam chegar nesse aquário. Por quê? Eu vou colocar aqui alguns peixes que são de cardume, alguns peixes que gostam de nadar dentro de toca, fazem um efeito legal. Então, antes da montagem aqui, eu pensei um pouco de alguns peixes que eu já queria. Não tinha definido ainda, mas eu já tinha pensado. Então, a montagem toda ela foi feita já pensando na fauna. Algo importante para quando você vai montar o seu aquário, ou a primeira vez que você vai montar o aquário. Comportamentos de peixes que vão tirar o melhor para o seu aquário. Então, nesse aquário aqui, a gente tentou fazer mais ou menos isso. É um aquário que fica na parede. Outro dia a gente vai falar tudo sobre esse aquário, passo a passo. Mas faz uma coisa já, antes da gente continuar, deixa aí seu like, comenta, né? Comenta também que você está gostando dessa série aí que a gente está falando, beleza? Então, chegou os peixinhos aqui. Eu vou mostrar para vocês agora como eu faço a aclimatação para não perder peixe. Eu particularmente defino a escolha dos peixes, antes de falar da aclimatação, em 3 pontos. Peixes que ficam mais na superfície, peixes que ficam mais no meio e peixes que ficam no fundo. E eu gosto de colocar um peixe pilar. Isso vocês só vão escutar aqui nesse canal. Eu gosto de um peixe pilar, é um peixe grande, que vai ser como se fosse o rei do aquário, e outros peixes vão compor essa fauna, tá? Claro que na natureza você vê uma mistura grande, mas eu gosto de fazer dessa forma. Então, aqui, os peixes de fundo que eu escolhi foi os Sinodontos petricola, tá? Porque eles têm um comportamento, a gente tem Sinodontos petricola Gold, vou mostrar bem pertinho aqui para vocês, e o Sinodontos petricola comum, tá? São peixes gatos, peixes que fazem um movimento bem legal, ficam mais intocados, mas fazem um movimento legal no aquário no fundo. Eu não escolhi Colidora porque esses peixes eu gosto mais, eles fazem um bom movimento, e por isso eu escolhi esse peixe, tá? E também, claro, né, pela beleza dele. Aqui é um peixe que já tem no aquário, mas eu trouxe mais um, que eu fiz um cardume de peixe maior. Esse peixe aqui é o Barbo Denizone, tá? Eu vou mostrar depois com calma para vocês. É um dos cardumes que eu acho mais lindos hoje, né? Um peixe que não tem tanto tempo que ele está no mercado assim, mas ele fica um pouco maior. Nesse aquário aqui, eles vão ficar não por tanto tempo, porque depois a gente vai montar outros projetos. E eles foram escolhidos. Eu botei 5 desse peixe aqui e coloquei aqui 6 barbos, ó, 6 Sinodontos petricola. E o outro peixe que aí não tive para onde correr é o neon, gente. Eu corro, falei que não ia colocar outro peixe, mas o neon é o peixe que dá o detalhe. Aqui é o neon inésia, não aquele neon cardinal que a gente vê normalmente na loja. A gente fala que é um neon de luxo, ele é um pouquinho mais caro aí na loja, mas ele é muito bonito, ele aguenta até um pH pouquinho, ligeiramente alcalino, né? Não tão alcalino, mas ligeiramente alcalino ali. Então, um neon que para mim ele é um pouco mais resistente do que o comum, né? Então, essa fauna foi a primeira que eu coloquei. Basicamente, aqui está definido os peixes que vão ficar de natação. Então, eu tenho 2 cardumes. Um cardume maior, né? Um cardume menor, que é o cardume que vai ficar com o neon, e os peixes que vão ficar no fundo. Talvez entre alguns cascudos aqui ainda, tá? Por que eu estou colocando essa quantidade de peixes? 20 peixes de uma vez. E agora a gente vai entender a parte de aclimatação. Já tem 4 peixes, 4 Sinodontos petricola que estão bem à vontade, bem aclimatados, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender na hora de colocar os peixes
no aquário é se o aquário já está estável para colocar os peixes. Porque às vezes você vai comprar o peixe, coloca, e aí tem amônia, tem nitrito, e aí você perde o peixe no outro dia. Então a primeira coisa que você precisa entender na aclimatação, antes de levar os peixes para sua casa, é saber se seu aquário está estável. Então o que eu fiz? Deixei um tempo de ciclagem, esse aquário ficou mais ou menos aí 20 dias só com água e com as plantas montado, tá? Fiz todos os testes, amônia, nitrito, pH, para saber se estava bem. Coloquei alguns peixinhos aqui, que são os barbos denisone, ó, ficaram ok, ficaram mais aí 10 dias eles aqui. Medi novamente, tudo zerado, tudo ok. Eu tenho um baita filtro aqui que eu vou mostrar em outro vídeo para vocês. Então, é uma filtragem que aguenta essa quantidade de peixe. E aí, para você que é iniciante, que vai começar a colocar os peixes no aquário, tomem cuidado, e esse vídeo te alertar sobre isso, tá? Eu estou colocando 20 peixes de uma vez, 20. Então, isso só faça se você tiver um pouco de experiência e conhecer o seu aquário. Primeira coisa para fazer a aclimatação, colocar 20 peixes de uma vez. Espere o tempo necessário para o aquário ficar bem ciclado. Pelo menos aí uns 30 dias e esteja uma massa de filtragem boa para você fazer isso. Se não, você vai colocando gradativamente, não demore tanto tempo, mas a cada 7 dias você pode ir colocando os peixes. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar os peixes boiando, para aclimatar aqui a temperatura. Existem várias formas de aclimatação. Essa que eu vou fazer aqui é mais simples, porque os peixes já estão um tempo no saco e acaba que a gente começa a gerar amônia aqui dentro, o saco está fechado e esse pH está baixo, tá? Então, aqui tá de boa, né? O pH ficou ácido ali, alguns peixes podem sentir, mas eles já estão um tempinho no saco. Eu deixo mais ou menos aí 20 minutinhos, a 30 no máximo, para aclimatar a temperatura. Depois que aclimatou a temperatura, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse saco e vou mostrar para vocês. Existem outras formas de aclimatação, que é você colocar, se o peixe você comprou na loja, já foi para casa, tem pouco tempo, aí você bota ele num baldezinho ou numa vasilha, pega uma mangueirinha e vai de gota em gota ali, aumenta a gota um pouquinho mais rápido para misturar um pouco da água, que tem peixes que são mais sensíveis, tá? Preciso desse tipo de aclimatação também. Esses aqui, eu já sei o pH, por isso que é importante você ter uma loja de confiança, ter alguém de confiança, que vai te passar uma informação correta. Esses peixes aqui, eu já sei que eles estavam no pH exatamente igual ao do meu aquário. Então, a minha soltura aqui vai ser direto. Eu vou tirar, depois que aclimatar, e vou jogar, vou colocar os peixes direto. Muita gente, às vezes, erra quando faz isso, porque acabou de comprar o peixe na loja, vai para casa e não faz outro tipo de aclimatação, que é misturar também um pouco da água, tá? Se o peixe tiver pouco tempo no saco. Se ele tiver mais de 4 horas no saco, você precisa só tirar e colocar ele no aquário, aclimatar bem a temperatura, ok? Para você não ter nenhum problema. E agora a gente vai soltar os peixes e mostrar para vocês como que eu faço aqui a soltura dos peixinhos no meu aquário. Agora, pessoal, a gente vai soltar os peixinhos no aquário, tá? A gente não mistura essa água dentro do nosso aquário, que veio de uma bateria, veio de uma loja, então pode trazer algum parasita, alguma coisa, né? Então a gente pega a redinha aqui. Vou pegar aqui a redinha, ó. Deixa eu afinar um pouco a minha redinha aqui, porque o saco aqui é pequeno. A gente vai lá tirar só o peixinho, tá? Só o peixinho, ó. Vai com calma aqui e solta ele. Então, soltei o barbo denisone, né? Com calma. Agora, pessoal, a gente vai soltar os neons. Tá? Os neonzinhos aqui. Vou arrumar aqui a minha rede, com calma, né? Ó. Esses aqui são peixes, né? Apesar de eu falei que eles são um pouco mais resistentes. Mas são peixes também que a gente tem que observar, né? Ainda mais numa soltura assim, como a gente está fazendo, tá? Coisa importante a falar, que depois que eu coloco os peixes, eu vou diminuir essa luz também, tá? Para poder os peixes ficarem mais tranquilos. Porque a intensidade de luz daqui talvez não seja a intensidade de luz do criador ou de onde eles vieram. Também diminui um pouco o estresse dos peixinhos, tá? Ó. Acabei de soltar os neons. Todos os neons. Sempre confere se não tem nenhum saco, ó. Ainda tem, viu? Às vezes a gente conecta aqui, acha que não, que acabou, ainda tem mais um. Sempre com calma, né? Manuseio é bem importante, você fazer isso com calma.
Agora a gente vai colocar os sinodontes. Ó, tirei aqui, né? Também com calma, tá? Pegou o saquinho aqui. Ó, vou soltar aqui com calma. Nossos primeiros peixes de fundo. Esse peixe é maravilhoso, eu gosto muito. São peixes alegres também, né? Peixes que vão facilitar aí a nossa vida. Prontinho. Todo mundo do aquário. Pessoal, peixinhos no aquário já, né? Já se aclimatando aí. Os neons tentando se encontrar. Eu tenho uma circulação boa dentro desse tanque, então eles vão ter que acostumar um pouquinho com a circulação. Talvez eu regule, tá? Ó, o barbo denizão que eu coloquei já se juntou ao grupo, já pegou cor, então tá bacana. Ó, os neons aí passeando dentro do tanque. E a intenção de colocar um peixe maior também vai ser que os neons vão fazer mais cardume ainda, porque o cardume sempre ele é feito quando o peixe tem alguma coisa acuando ele. Não é que vai dar medo, vai atacar eles, mas eles se sentem mais seguros quando ficam no cardume. Então, coisas que eu faço depois que eu coloco os peixes, tá? A primeira coisa é desligar a iluminação e ficar 24 horas aí monitorando, né? Vendo se todo mundo se adaptou. Que às vezes pode acontecer, se você perder um ou outro peixinho. Os sinodontos estão fazendo exatamente o que eu quis que ele fizesse. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Está mais pertinho aqui para vocês verem. Os neons já estão com bastante cor, né? Ó, os sinodontos estão muito bonitos já. Um já encontrou a toquinha ali, o outro está tentando encontrar ali atrás. Então já mostra um pouquinho também do aquário para você. Está em construção esse aquário, né? Eu não instalei ainda o CO2, as plantas ainda estão trabalhando por conta própria ainda, né? Estou fazendo alguns testes. E que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais desse tanque, dessa aclimatação, de como eles já ficaram, os peixes já estão com cor, né? A gente aclimata da forma correta. E agora, claro, né? Observar e ver como é que eles vão se adaptar aí. E daqui uns dias eu vou estar fazendo um teste para saber como ficou esses peixes aqui depois da nossa aclimatação. E aí faz uma coisa, deixa aqui embaixo o que você aprendeu dentro desse vídeo, se você aprendeu, e também coloca assuntos que você quer que eu venha estar falando sobre esse aquário aqui, que esse é o meu aquário. Vocês vão acompanhar aí passo a passo tudo que eu fizer nele, vão acompanhar eles diariamente. Aí eu vou estar semanalmente também colocando conteúdos aqui sobre esse aquário. Então, eu vou montar vídeos incríveis, tenho certeza deles, que eles depois que se adaptarem, né, que eles vão ficar lindos nesse aquário. Segue aí, compartilha e comenta.